Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz a todos vocês. Uma boa noite de quarta-feira. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, né? Para nós nos enchermos, nos abastecermos um pouco mais da palavra de Deus nessa quarta-feira, que é a nossa reunião de célula. Amém? Amém. Sejam muito bem-vindos. Boa noite a todos, irmãos, irmãs e todos aqueles que estão acompanhando a nossa célula online. Amém. Vamos orar para a gente atrair a presença de Deus, né? Ainda mais para as nossas casas, para as nossas vidas. Amém. Senhor Jesus, meu Pai, nós queremos mais uma vez dar liberdade a Ti, Senhor. Nós queremos, além de dar a liberdade, nós clamamos pela Tua presença em nossas casas, pela Tua presença em nossas vidas. Que o Senhor permita, meu Pai, que nós tenhamos um tempo de excelência ao Teu lado a partir de agora e que nós possamos ouvir a palavra que será ministrada a partir de agora, Senhor. Nosso coração precisa estar aberto. Eu peço para que o Senhor sonde o nosso coração, para que o Senhor vá de encontro, meu Pai, esteja junto conosco nas nossas casas, para que nós possamos realmente ouvir, estar com os ouvidos abertos e atentos à Tua palavra a partir de agora, meu Pai. Nós nos desvencilhamos de tudo aquilo que possa tirar a nossa atenção e o foco da Tua presença, da palavra dessa noite, meu Pai. Nós nos agradamos da Tua presença, nós damos graças a Ti e toda a liberdade para que o Senhor sonde o nosso coração e cuide desse momento a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Amém. E o tema de hoje, para quem gosta de anotar, é check-up. A célula passada, né, os pastores ministraram sobre essa palavra, que foi a parte 1. E hoje nós vamos falar da segunda parte desse estudo, né? Esse estudo que é uma bênção, que é um check-up, né? Check-up na nossa vida, né? Para quem não sabe, né, check-up quer dizer avaliação, né? Quando você vai no médico, você avalia a sua saúde. E hoje nós vamos fazer essa avaliação, né? Essa avaliação com Deus, como que tá? Vamos fazer esse check-up. Amém? Amém. Então, o livro que tá a palavra de hoje é uma continuação da célula passada, né? Para quem gosta de anotar, é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Esse é para eu ler, né, amor? Sim, para todo mundo ler. Quem gosta de anotar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 até o 22. Amém. Então vamos lá. Amém. Dar continuidade ao nosso check-up. Amém. 1 Tessalonicenses 5, do 16 ao 22. 16, a partir do 16 diz assim: Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Amém. Amém. Então, na célula passada nós estudamos do versículo 16 ao 18, né? Que no 16 a gente falava do check-up da alegria, né? De estar sempre alegre no Senhor. Da oração, né? Que fala do versículo 17 e no versículo 18 da gratidão. Então hoje nós vamos continuar esse check-up, né, da nossa saúde espiritual aí, né, que esse check-up nós vamos depender, o nosso crescimento espiritual vem desse check-up. Como que está sendo o nosso crescimento, né? Vamos avaliar esta noite como que está o nosso crescimento em Deus. Amém? Amém. Então, começando, né, continuando, né, da célula passada, versículo 19, ele fala assim: não apagueis o espírito. Na minha versão fala: não extigais o espírito, né? O que é isso? Estigar, eu procurei no dicionário, né, porque a gente gosta sempre de estudar o que quer dizer
extigar, né? Eu procurei lá extigar. Extigar quer dizer apagar mesmo. E uma palavra que eu achei legal é que fala retirar o efeito, né? Será que nós estamos tirando o efeito que o Espírito Santo tem feito na nossa vida, né? A gente tem apagado o Espírito ou a gente tem acendido esse Espírito em nós, né? Como que a gente pode avaliar o Espírito Santo na nossa vida? Amém. Como que ele tem agido? Eu estou aceso, né? Estou com aquele fogo de Deus, eu estou contagiando todo mundo, né? Ou eu estou apagado? Eu tenho apagado, né? O Espírito Santo é ele que faz o sobrenatural na nossa vida, né? Que se chama aquela unção, né? O sobrenatural. Como que tem sido o nosso convívio com o Espírito Santo, né? Eu estou sendo apagada, né? Eu estou sendo fria, ou eu estou sendo aquele fogo de Deus, né? Aquele sobrenatural. Como que tem sido, né? O check-up. Vamos fazer esse check-up sobre o Espírito Santo. Amém. Será que eu tenho mantido essa unção, esse sobrenatural? Eu quero que vocês anotem aí, né? E acompanhem também, para quem gosta de anotar, Efésios 4, versículo 30. Vamos lá pra gente que gosta de anotar e gosta de confirmar tudo isso que a gente está falando aqui sobre o Espírito Santo. Efésios 4, versículo 30. Versículo 30. Isso. Vamos lá. Efésios 4, versículo 30, diz o seguinte: Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém. Amém. Então, como tem sido? Eu tenho alimentado, né, o Espírito Santo na minha vida. Como que eu tenho alimentado o Espírito Santo? É o relacionamento, né? Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais você fica santo, né? Como que tem sido esse relacionamento? Eu tenho mantido ele ou eu tenho apagado o Espírito Santo na minha vida? Vamos ler também Romanos 12, 11. Enquanto a gente vai procurando aqui, só para lembrar, Romanos 12, 11, tem uma coisa que eu não sei nem se vai falar no caso, né, na palavra aí, mas a gente precisa entender a importância do Espírito, né, do Espírito Santo. Porque vocês se recordam, né, tem uma passagem na Bíblia, né, que fala na vinda de Jesus para cá, né, quando Jesus está aqui, que Jesus habitou no meio de nós, habitou entre nós. Existe um momento que ele fala que ele precisa ir. Ele fala assim: eu preciso ir, eu preciso partir daqui. E eu preciso partir daqui para que o Espírito esteja convosco. Então, olha que tremendo que é, olha a importância, né, do Espírito Santo e até a responsabilidade, né, do Espírito Santo, que é Jesus, ele partiu, e ele partiu porque ele disse: eu estou indo para que o Espírito Santo, né, para que venha o Espírito Santo, para que venha o Consolador. Então, quando a gente fala não deixar apagar, né, o Espírito, é importante que a gente saiba a importância que tem o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Porque tem gente que às vezes não dá a devida importância para o Espírito Santo, não sabe exatamente o que significa o Espírito Santo. É só a gente parar e lembrar. Aquele que foi o nosso Salvador, que foi Jesus Cristo, né? Ele partiu para estar do lado do Pai, para que o Espírito Santo viesse e permanecesse nas nossas vidas. Olha como importante que é, né? Importantíssimo isso. Amém? Amém. Agora vamos então a Romanos 12. 12? Qual que é o 11. 11. 12, versículo 11. Então vamos lá, deu tempo de todo mundo abrir já. Romanos 12, versículo 11 diz assim: Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Amém. Então nós somos chamados para manter esse calor, esse fogo, né? E a gente não pode ser devagar, que como fala, não sejais vagarosos, né? Sejam fervorosos.
Então nós temos que manter esse sobrenatural na nossa vida através do Espírito Santo, né? É Ele que vai te guiar, Ele que vai te dar força, Ele que vai te dar alegria, né? E é o que nós precisamos buscar diariamente, fazer esse check-up diário aí e ver como que tá a nossa vida com o Espírito Santo. Será que eu tenho deixado ele de lado, tenho ficado fria ou eu tenho mantido o calor, né? Como fala aqui, fervor no Espírito, né? Servindo ao Senhor. Então tem que ser com alegria, né? E fervorosamente, né? Mas ele precisa o quê? Ele precisa ser alimentado. Se você não tiver contato com o Espírito Santo, não tem como você alimentar. Que nem amizade, né? Se você não conversa, se você não tem contato, não tem como você ter aquele amor, ter aquela alegria. O Espírito Santo é a mesma coisa. Amém? É o relacionamento, né? É o relacionamento. Existem, eu já falei disso várias vezes, a gente falou também, existem níveis de relacionamento, né? Existe aquilo, igual você falou da amizade, existe aquele que a gente vê de vez em quando, aquele que a gente tem um contato um pouquinho maior, e tem aquele que a gente sabe até detalhes da vida da pessoa. E com o Espírito Santo a gente precisa ser assim, né? O Espírito Santo precisa ter a liberdade de conhecer a nossa vida de tal maneira para nós sermos íntimos, né? Para que o Espírito Santo seja íntimo da gente e a gente também seja íntimo, para valorizar, para ser fervoroso realmente, né, no Espírito. Amém. Amém? Amém. Ainda sobre o Espírito Santo, a gente vai ler no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18. Que vai falar mais um pouquinho sobre o Espírito Santo. Amém. Marcos 16, versículo 17 e 18. Versículo 17 e 18. Então, fala assim, Marcos 16, a partir do 17, fala assim: Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Amém. Amém. Amém, né? E isso daqui é para quem crê, né? Esse sobrenatural de expulsar demônios, isso é sobrenatural de Deus na nossa vida. É Amém. Sinal do Espírito Santo na nossa vida, aquele poder, né, de falar em línguas, né, de expulsar demônio, né, de pegar serpente e beber alguma coisa mortífera e ela não lhe fará mal nenhum. Amém. Isso é sobrenatural. E isso é só para quem crê. Então faça um check-up na sua vida aí e comece a analisar tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, né? Todos os milagres, todo o sobrenatural, isso é para acompanhar aquele que crê. Amém? Amém. E a gente vê, né, amor? Não sei se eu vou continuar falando sobre crer. A gente vê que muitas vezes, né, na jornada mesmo do cristão, né, porque a gente está falando para membros da igreja que são, né, fazem parte das nossas células, quantas e quantas vezes a gente não vê pessoas deixarem de acreditar, né? Deixarem de acreditar na palavra de Deus, deixarem de acreditar numa série de coisas que a gente está falando de crer aqui, que é a palavra para os que creem. E aí quando você começa a deixar de acreditar, deixar de crer, esse tipo de coisa que nós lemos aqui agora passa a não mais fazer parte da sua vida, né? Porque igual essa leitura falou aqui, ó, esses sinais que acompanham agora são para os que creem. Então os que creem realmente vão expulsar demônio, vão falar novas línguas, vão ser picados, né, por serpentes, não vão ter consequência de acontecer isso, para os que creem. Mas significa então, se a gente levar ao pé da letra que é a palavra de Deus, se a gente não crer, significa que a gente vai deixar de expulsar demônio, a gente não vai falar novas línguas. Se a gente for picado por uma serpente, a gente vai sofrer o dano. E picar a serpente, na verdade, eu até entendo, inclusive, quando a gente deixa de crer, é que constantemente nós somos submetidos a coisas desse mundo, né? A coisas do mal. A serpente representa o mal, né, na vida, a serpente peçonhenta, o veneno. E frequentemente nós somos
tentados, pelo menos, somos picados, né, por esse mundo. Pelo veneno. Se nós, então, por quê? Porque o mundo tenta nos envenenar, é isso que eu ia falar. O mundo tenta nos envenenar constantemente. Agora, se a gente crê na palavra de Deus, se a gente é íntimo do Espírito Santo, quer dizer que nós seremos picados, né, por esse mundo, a tentativa de envenenamento das nossas vidas continuará sendo feito, mas nós estaremos livres, né? Nós estaremos imunes, vamos dizer assim, desse veneno que o mundo tenta toda vez inocular nas nossas vidas. Agora, se a gente não crê, se a gente não tem intimidade, na primeira picada que a gente levar, a gente é infectado. A gente, infelizmente, passa por essas coisas. Então, por isso que a gente tem que crer, né? Tem que ter esses sinais. Amém? Amém. E o último versículo que a gente vai ler sobre o Espírito Santo está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. É o último que a gente vai ler e falar sobre o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 31. Lá perto do finalzinho, né? É o último. Vamos lá, 1 Coríntios 12, 31 diz assim: Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém. Amém. Então, se você está com o Espírito Santo aceso aí, ele vai te mostrar o caminho, né? Quando acontecer uma situação, você vai saber discernir, não, é por aqui ou por ali. Então, é o Espírito Santo que vai te mostrar, né? O sobrenatural vem através dele na sua vida. Se você tem comunhão, se você está lado a lado com ele, né? Sempre conversando com ele, ele vai sempre estar falando com você e vai estar te mostrando qual que é o melhor caminho. Amém. E olha só que tremendo, não sei como está a tradução da sua, né? Mas quando eu leio assim, por exemplo, fala que busque a dedicação e os melhores dons, passo agora a mostrar-lhe um caminho, olha que interessante esse final, um caminho ainda mais excelente. Quer dizer, os caminhos de Deus são excelentes, né? Os caminhos de Deus a gente não pode nem questionar. Mas com o Espírito Santo ele fala aqui, né? Vou te mostrar um caminho ainda mais, que vai além ainda, né? É uma excelência que a gente não tem como provar essa excelência do caminho sem a presença do Espírito Santo, sem buscar e dedicar os melhores dons. Uma bênção isso, né? Glória a Deus. Amém. Então, todo mundo analisando aí, fazendo um check-up, como que tá a sua vida aí com o Espírito Santo. Se tá apagada, se você extinguiu ou se você tá aceso, né? Tá mantendo aí o sobrenatural na sua vida. Amém. Verdade. Não, só ia falar que você falou, vai avaliando, conforme a gente vai falando, né? Porque é uma palavra ativa. Enquanto a gente vai falando, tanto nós, né, vamos avaliando a nossa vida, a nossa comunhão com o Espírito Santo, quanto vocês também. A palavra, conforme a gente vai falando da palavra, né, que Deus trouxe, a gente para e vai lembrando. Então, isso na minha vida, como tem sido? Né? Amém. Amém. O segundo ponto aqui, que a gente vai ver hoje, esse check-up, é o zelo pela palavra. É o segundo ponto. No versículo 20, né, de 1 Tessalonicenses, que a gente leu primeiro lá no comecinho, né, que é o texto-chave de hoje, no versículo 20 de 1 Tessalonicenses 5, fala assim: não desprezeis as profecias, né? O que é profecia? Tudo aquilo que tem vindo, né, na nossa vida através dos profetas, através da palavra de Deus, né, quando você lê, né, toda a ministração que o pastor fala na igreja. Como que eu tenho acatado essas palavras? Será que eu tenho dado importância naquilo que é ministrado na minha vida, né, ou eu tenho desprezado? Né? Como que está aí, né, essa parte, né? As mensagens que você tem recebido, né? Como que tem sido? Você tem acatado toda a palavra ou você tem pensado, não, isso não é para mim, isso aí é para o outro? Que a gente tem mania de falar assim, né? Nossa,
fulano tinha que estar aqui, essa palavra é para ele, né? A gente sempre acha que a palavra é para o outro, não é para nós, né? Como que eu tenho acatado a palavra, né? A profecia, né? Tudo que o nosso pastor tem ministrado no culto, né? Uma benção, as palavras que tem falado conosco. Como que eu tenho agido? Eu tenho acatado ou eu tenho falado que é pro irmão que não está na igreja? Ou é para mim? Hoje ele não veio. Hoje, não, ele tinha que estar aqui hoje. E tem uma outra coisa também que eu acho que é importante a gente falar, né? Que a gente tem que valorizar, né? Tá falando aqui, né? Pra gente não desprezar as profecias. Tem uma coisa muito importante que é assim, Deus ele pode usar qualquer um, né? Quando ele quer fazer a obra dele, né? Ele usou uma mula, né? Um jumento, né? Para levar a palavra, mas é diferente quando você para e pensa o seguinte: nós temos uma cobertura espiritual na nossa igreja, né? O pastor ele zela pela minha vida, pela nossa vida, como pessoas, como casal. Vocês, né, da célula, vocês têm a cobertura da liderança e nós temos a cobertura também dos nossos pastores. E as profecias, quem nos entregam as profecias são as pessoas que são encarregadas por Deus de cuidar da nossa vida, né? Então a gente tem que também dar valor a esse tipo de coisa. As profecias liberadas na minha vida, normalmente são profecias liberadas pelo meu pastor, pela pessoa que cuida da minha vida, pela pessoa que zela pela minha vida e principalmente pela pessoa que paga um preço pela minha vida. Então eu preciso valorizar qual profecia? Dessas pessoas. As pessoas que têm esse compromisso com Deus, né? Eu estou falando no caso da nossa igreja, porque a gente conhece a vida dos nossos pastores e sabe que quando eles liberam, né, uma profecia na nossa vida, realmente é a coisa vindo diretamente de Deus. Amém. Por conta da vida que eles têm. Então por isso que esse é um motivo a mais para a gente não desprezar, né? É verdade, né? E quando a gente é fiel, a gente tem temor na palavra, né? A gente obedece aquilo que a nossa liderança, né, os nossos pastores ministram na nossa vida. A gente tem um temor. Então isso aí é não desprezar, né? Exatamente. A gente acatar tudo aquilo que ele tem despejado na nossa vida, né? A gente às vezes, né, tem aquela mania de julgar, será que é isso mesmo, né? O pastor ele tem uma responsabilidade, né, em ministrar na nossa vida. Um dia Deus vai cobrar dele, né? Então ele é o que zela por nós, né? Ele ora por nós, ele paga o preço e a gente não pode desprezar isso que ele tem feito na nossa vida, né? E Deus tem usado a vida do nosso pastor, eles são uma bênção mesmo. Mas amém. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o 27. Então vamos lá, Mateus 7, do 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27, vamos lá então. Mateus 7, a partir do 24. Diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Então Deus fala aqui com a gente, né? Nós vamos ser julgados pela importância que a gente dá na palavra, né? Aqui fala do insensato, né? E fala daquele que pratica a palavra, né? Então a gente escutar a palavra de Deus é a gente ter sabedoria. Se a gente já sabe, a gente vai escutar tudo aquilo que o nosso pastor tem falado, né? Tudo aquilo que tem sendo ministrado na nossa vida, né? Se a gente é sábio, a gente vai escutar, a gente vai ser fiel naquilo que Deus está usando a vida do nosso pastor para ministrar na nossa vida, né? E praticar também, porque não adianta só escutar, né? Eu sei que é isso, né? O pastor falou que tem que fazer assim, mas aí eu pego, escuto e sei que é aquilo ali, mas não faço. Então a gente tem que ouvir e praticar. Aqui como fala, né, que
todo aquele que ouve a palavra, né? No versículo 24 fala que ouve a minha palavra e põe em prática. Será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Então tem o homem prudente e tem aquele que ouve e não põe a palavra em prática, que é o homem insensato, né? Então nós temos que praticar a palavra, não desprezar tudo aquilo que tem sido ministrado na nossa vida. É aquele famoso, como a gente fala muitas vezes, infelizmente, né? Quantas e quantas vezes, eu tenho certeza que você já ouviu falar isso, ou até já deve ter feito esse gesto que eu vou fazer aqui. Quantas e quantas palavras, quantas e quantas pessoas não falam assim, sabe? Entrou por aqui e saiu por aqui. É exatamente isso. É não valorizar, né? Você não guarda a palavra de Deus, você não deixa a palavra de Deus entrar no seu coração, entrar na sua vida. E se você não permite que a palavra de Deus entre no seu coração, entre na sua vida para fazer a diferença, você não pratica, né? É verdade. Aí ela entra aqui, você vai para o culto, você ouve a palavra, ela entrou aqui. Antes de você pisar os pés na rua, já está saindo. E aí como é que você vai praticar algo que você não consegue nem se lembrar? É difícil, infelizmente. Então por isso que a sensatez é isso. É você ouvir, guardar e praticar. Precisa praticar. Cada um de nós precisamos praticar a palavra de Cristo. Geralmente a gente fala que a prática começa na segunda-feira, né? Porque no domingo a gente escuta a palavra, é uma benção, só que é na segunda-feira que a gente vai ver se a gente vai seguir aquilo que foi escutado ou não. Então, como que tem, vamos fazer o check-up aí, como tem sido o nosso zelo pela palavra? A gente tem guardado ela no coração e praticado, ou fazendo, né, igual foi falado, entra no ouvido e sai no outro. É terrível. Né? Misericórdia, né? É muito triste porque a gente sabe aqui que é a casa dele, né? Esse que não tem construído na rocha, ela vai desmoronar. Vai ruir, vai mesmo. Vamos ler mais um versículo que está no Salmo 119, 163. Versículo bem... Salmo 119, 163? Isso. Também lá pro finalzão aqui já. Quer ver? Salmo 119, 163. Vou repetir mais uma vez porque, olha lá, Salmo 119, 163. Versículo 163. Viu? Vamos lá. Diz assim: odeio e detesto a falsidade, mas amo a tua lei. Amém. Então nós temos que o quê? Não gostar da falsidade, mas amar a lei do Senhor, né? Tudo que vem da lei do Senhor é para o nosso bem. Se a gente obedece a lei do Senhor, não tem como dar errado, né? Se a gente tem o zelo, né? Se a gente tem aquele temor, não, a palavra do Senhor fala para fazer isso. Se eu não fizer isso, a gente tem que ter um temor do que pode acontecer com a gente. Agora, se você obedecer, se você, como fala aqui, ama a tua lei, se você amar a lei do Senhor, eu sei que muitas vezes é difícil, né, a gente fazer tudo que o Senhor pede. Fala, nossa Deus, mas eu tenho que fazer isso. Amém, mas a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, é a melhor para nossa vida. Amém. E se a vontade dele é boa, não tem como dar errado. Então, para quem está tendo um zelo com a palavra, ela ama a lei do Senhor. E a palavra a gente sempre lembra, né? A palavra de Deus, ela é imutável. A palavra de Deus não muda, né? Porque é a lei, como eu falei, é a lei de Deus. E quando fala aqui que detesta, né? Odeia e detesta a falsidade, porque tem algumas pessoas que querem mudar, querem transformar, ou querem dar uma outra interpretação para a palavra de Deus. E se você tenta dar uma outra interpretação, você está tentando mudar, você está fazendo algo que é falso. Isso é a falsidade. É você pegar a palavra de Deus, tentar transformar em algo que talvez seja para benefício próprio, talvez seja para beneficiar uma situação na qual, se você ler realmente a palavra de Deus,
não está certa aquela situação. E aí você vai fazendo com que a palavra de Deus se torne falsa, não porque ela não é falsa, mas você vai se tornando falso porque você quer manipular a palavra de Deus de certa forma que não é a realidade, não é a verdade. E aí, infelizmente, cai nisso que nós falamos, né? Que ele odeia e detesta a falsidade. E o amor vem da lei, da palavra, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande em relação a isso também. É que a gente fala, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, Deus me entende. Né? Não é assim não, né? Não é porque é a pessoa que é a favor dela. Então ela fala que coloca Deus no meio. Não é assim não, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Ele sabe muito bem quando a gente está fazendo pela nossa carne e quando é da vontade dEle. Né? Então a gente tem que ter muito zelo na palavra e usar ela conforme a vontade de Deus, não conforme a nossa vontade. Amém? Então, pra gente estar fazendo um check-up aí, como que a gente tem feito com essa palavra que Deus tem liberado na nossa vida, né? Se a gente tá usando a palavra como lei, né? Como lei, como né? lei, ou se a gente está usando, sendo falso, na verdade, no uso da palavra, né? Complicado. Mas vamos lá, senão a gente não acaba. Apocalipse, capítulo 2, versículo 29, que vai falar mais um pouquinho. Tá acabando, chegamos em Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse 2:29. 2:29. Eu repito aqui para vocês acompanharem também, né? O último versículo de Apocalipse 2, que é o 29. Diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Então esse versículo, a minha é você, né? Esse versículo ele é muito forte, né? Porque o tanto que você se apega, né, à palavra de Deus, vai demonstrar o seu temor, né? Amém. Então, se você crê, né, que Deus é justo, você acredita na palavra dele, você vai escutar. É o que fala aqui: quem tem ouvidos, ouça. Né? Então, tudo aquilo que foi despejado na nossa vida através dos profetas, né, dos nossos pastores, da nossa liderança, né? A gente tem que escutar e praticar. Quando eu praticar, eu vou estar demonstrando a importância da palavra de Deus na minha vida. Amém. Amém? É verdade. E mais um versículo que é o último que vai falar aqui sobre a palavra de Deus, né? No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Tiago 1, do 22 ao 25. Vamos lá então, Tiago 1, a partir do 22 até o 25. Tiago 1, 22. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e preserva na prática dessa lei, persevera. Por isso que eu estava achando estranho. Vamos lá de novo, esse 25, ó. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amém? Então esse capítulo, né? Esse capítulo 1 de Tiago aí fala tudo, né? Então não adianta nada você conhecer a palavra e não praticar. Não adianta nada. É verdade. O diabo conhece a palavra, né? Tanto é que ele foi expulso do céu, mas ele conhece toda a palavra. Mais do que acho que a maioria de nós. Então não adianta a gente conhecer a palavra, não levar a sério e não praticar. Nós temos que ter temor, né? Não podemos desprezar a palavra que tem sido dita para a nossa vida, né? A importância que a gente dá, né, é se a gente tem escutado ou praticado ou não. Né? Se eu tenho dado valor, se eu tenho escutado a palavra, eu vou praticar tudo aquilo que tem sido passado para mim. Amém. Dá uma dica, inclusive, né? A gente sempre fala aqui, voltando a falar que nós estamos falando para os membros, né, da igreja, e para todas as pessoas que frequentam, né, a igreja principalmente. Se algum dia
você ouvir a palavra e não entender, você tem total liberdade para chegar no pastor, para chegar na pessoa que está levando a palavra de Deus, inclusive, e falar assim: olha, eu não entendi, eu fiquei em dúvida, mesmo dando atenção, eu fiquei em dúvida em relação a isso. Porque é importante que, e a atenção que nós damos à palavra de Deus também passa por isso. Quantas e quantas vezes eu já ouvi falar, por exemplo, eu não aconteceu isso, que sempre que eu tinha palavra eu ia. Na época eu recorria à minha liderança e tal, mas quantas pessoas às vezes ouvem uma palavra, ou por falta de atenção, ou às vezes porque não entendeu alguma palavra que foi dita, e não entende realmente e sai sem entender aquilo. Quer dizer, às vezes não deu a atenção devida ou saiu sem entender. E é importante que nós tenhamos o entendimento, né, daquilo que foi ministrado na igreja, na célula que a gente está ministrando agora. Porque, igual a palavra falou aqui, observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, né? E é isso que a gente tem que fazer. Observar e perseverar na prática da lei. Amém. Amém? Amém. Então, aí fazendo mais um check-up, né? A gente já fez do Espírito Santo. Agora o check-up da palavra, né? Como que eu tenho feito com a palavra que tem sido ministrada na minha vida. Agora o terceiro ponto que vai falar é no versículo 21 de 1 Tessalonicenses, que é o texto que a gente está fazendo esse check-up, né? Que a gente está usando como referência. No versículo 21 do livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, no 21 fala assim: mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Amém. Traduzindo aí, a gente tem tradução que fala para julgar todas as coisas e retender o que é bom. Né? Que é isso? É discernimento. Porque nem toda palavra que você escuta vem de Deus, né? A gente vê na internet aí, hoje em dia o pessoal compartilha tudo, né? Qualquer palavrinha aí tá compartilhando. E é pra gente fazer um check-up essa noite aí. O que nós temos retendo pra nossa vida? A palavra da onde a gente tá escutando, né? O que a gente tem compartilhado, né? O crente maduro, né? A pessoa que conhece a palavra, ela seleciona tudo que ela escuta, tudo que ela vê, né? Então tudo que a gente for falar, tudo que a gente for postar, tudo que a gente for compartilhar, a gente tem que reter, como ele fala aqui, reter o que é bom, que muitas vezes a gente vê o pessoal compartilhando coisas, a gente vê briguinha na internet, né? Aquelas indiretinhas com versículo da Bíblia. Infelizmente a gente vê muita coisa hoje em dia assim que a rede social ela proporciona, né? A pessoa compartilha certas coisas, não por ela, mas para jogar indireta para outras pessoas. A gente vê, é muito triste isso, mas a gente vê no meio crente, né? Porque quem vai compartilhar a palavra é aquele que conhece, porque quem não conhece, né, não adianta nada. Vamos ver aqui no livro de Gênesis, que todo mundo conhece, o primeiro capítulo da Bíblia, né, que a gente vai ver uma passagem aqui que muitos já viram, né, mas vamos relembrar aqui e reter o que a gente vê nessa história. Gênesis 3, versículo 1 ao 6. Bom, Gênesis é fácil de encontrar, então vamos rapidinho. Gênesis 3, do 1 ao 6, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Até que versículo que é? Até o versículo 6. Tá, então agora o 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto,
comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Amém. Então a gente vê que se Adão e Eva, que tinha relacionamento com Deus, foi enganado por uma serpente, com a palavra de Deus. Agora você imagina a gente, né? Que naquela época eles falavam com Deus, iam no jardim, né? E Deus falava com eles, assim. Já pensou a gente falando com Deus? E veio uma serpente e colocou dúvida, né? No coração da Eva, né? Que depois ela influenciou o marido. Mas eles não tiveram certeza. E nosso coração, se a gente não receber a palavra de Deus, se a gente não tiver certeza, a gente vai ficar com dúvida, né? Então a gente tem que conhecer, a gente tem que praticar, a gente tem que reter o que é bom, que muitas pessoas elas vão usar a palavra para te confundir. Então a gente tem que saber o que a gente compartilha, né? Tem que saber a fonte que vem essa palavra, né? Nós temos que ter discernimento. Que a mulher aqui não teve, ela teve dúvida do que aquilo que Deus falou, né? Veio uma serpente e conseguiu colocar essa dúvida no coração dela. Por isso que é importante, é um passo, né? Isso que a gente está falando do check-up, é um passo tremendo, porque tem as etapas que a gente está falando, né? Quando aqui nós falamos de ouvir a palavra, atentar à palavra e praticar a palavra, é justamente isso. Eles ouviram do próprio Deus, do Criador, né? Olha, não é para que vocês façam isso. Eles ouviram. Então, se eles tivessem sido atentos a isso que Deus tinha dito, se eles tivessem praticado isso que Deus tinha dito, eles não teriam passado por essa situação. E as pessoas hoje em dia, elas passam por situações terríveis, terríveis. A gente às vezes vê uma família sendo destruída, às vezes problemas no relacionamento, problemas emocional, problema financeiro, justamente porque não cumpre essa etapa, porque não ouve a palavra, porque não retém a palavra, não guarda, né? E aí principalmente porque não pratica a palavra, e aí por falta desse conhecimento, na hora dela fazer esse julgamento, né? Porque ela ouve tudo vem para nós, mas quando ela vai fazer o julgamento daquilo que deveria fazer, ela não tem condição de fazer o julgamento, porque ela fica em dúvida, porque ela só ouviu, mas não guardou, não praticou. E é onde acontecem os problemas, né? É onde acontece da gente ganhar uma maçãzinha. Maçãzinha não, né? O fruto, vamos tratar como fruto. Da gente pegar aquele fruto proibido e fazer o que a gente não deveria fazer com o fruto. Infelizmente. Então por isso que a gente tem que saber discernir, né? Que a gente está falando de discernimento. Discernir. E discernir é separar, né? Separar, você precisa saber separar. Você precisa saber, igual a gente está falando agora, de onde vem. Igual eu falei dos nossos pastores, né? Eles que pagam o preço pela nossa vida. Às vezes a gente ouve, e não é errado a gente ouvir algo fora da nossa igreja, não é errado de maneira nenhuma, mas só que o peso nas nossas vidas, né, o peso de uma profecia nas nossas vidas, eu particularmente, eu sou claro em dizer isso, o peso da profecia na minha vida vem do meu pastor, vem daquele que conhece a minha vida, né? Deus instruiu ele para cuidar da minha vida. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Esse é o momento de discernir também. Às vezes a pessoa vai dar uma profecia, né, na sua vida, você fala, meu Deus, olha a profecia. Você precisa discernir, fala, peraí, o que o meu pastor, o que o meu líder fala a respeito disso? E vamos além, o que a palavra de Deus fala a esse respeito? Discernimento, isso chama, nós precisamos praticar isso sempre. E avaliar, fazer o check-up se a gente tem feito. É verdade. Isso, né? É verdade. E vamos ler o último versículo que fala sobre isso, né? Sobre a estratégia de Satanás, que fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Lá na frente agora. 2 Coríntios 11, versículo 3. Versículo 3. Vamos lá que eu acho que eu estou enrolando, né, amor? Vamos repetir rapidinho aqui. 2 Coríntios 11, 3 diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amém. Olha só. Então a serpente ela veio sutil, né? E muitas vezes as coisas vêm na nossa vida
ela não vem grosseira, ela não vem de qualquer jeito, né? Ela vem de uma forma que você menos espera, né? É um desabafo, né, que você faz com a pessoa errada, né? Muitas vezes a gente tem a liderança, tem os nossos pastores, né, para conversar. A gente vai lá e desabafa com uma pessoa que não tem nada a ver com os nossos pastores, com a nossa liderança. A pessoa vai te dar um conselho completamente diferente daquele conselho que Deus te daria, né? Da profecia que viria sobre a sua vida, a pessoa vem e te fala outra coisa. Muitas vezes a pessoa fala até aquilo que a gente quer escutar, né? Porque às vezes o que Deus tem para você é não faça. Aí vem uma pessoa de fora que não conhece a palavra de Deus, que não tem um compromisso e fala para você, não, mas você pode fazer, isso não tem nada a ver. Você acaba balançando, né? Porque foi uma palavra falada ao seu favor. Então a pessoa vem sutilmente, né? Ninguém vai te invadir, você mesmo vai procurar. E foi o que a serpente veio. A serpente veio, né? Como não quer nada e conseguiu convencer a Eva, né? De comer aquele fruto. Então nós temos que tomar muito cuidado de onde a gente tem absorvido a palavra, né? Que tem sido proferida na nossa vida. E só sendo rápido aqui, né? Como a astúcia, aqui fala da astúcia da serpente, né? Que ela foi astuta em fazer isso. Hoje em dia acontece muito, né? Da gente ouvir a serpente, às vezes a gente ouve a voz, né? Ouve a voz que não é de Deus, tem uma voz que não é de Deus, fala para nós, e a astúcia é tão grande que muitas vezes, com algumas pessoas, faz a pessoa imaginar e pensar que é de Deus. Fala, não, isso é de Deus, né? Isso é de Deus para mim, né? Por quê? Porque é justamente isso que você acabou de falar, é aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, né? Às vezes a pessoa está sendo conduzida naquele caminho de tentar acreditar que é aquilo para a vida dela, mas ela está deixando de lado a lei de Deus, está deixando de lado a palavra de Deus, e aí quando vem a astúcia do inimigo, né? Para testar o seu discernimento, e aí você vai lá, você ou qualquer outra pessoa, né? No caso nós, quando a gente não está apegado ao Espírito Santo, a gente vai lá e cai no conto da carochinha, cai na serpente, né? Na astúcia da serpente. Infelizmente a gente vê isso muitas vezes acontecer. Verdade. Agora vamos ler em Colossenses 2, versículo 8, que é mais um versículo que fala sobre essa sutileza. Um pouquinho para frente, né? Colossenses um pouquinho para frente, 2 Coríntios. Colossenses 2, versículo 8. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Amém. Então, quando a gente for escutar um conselho, uma palavra, né, a gente tem que ter discernimento. Será que isso é de Deus, né? Confirma aí com a palavra de Deus e veja, né, como está sendo essa... É para você poder compartilhar, para você poder absorver para sua vida, né? Vamos fazer um check-up aí, o que a gente tem escutado e absorvido na nossa vida, né? Vamos julgar aqui e reter o que é bom para nós. Passar uma peneira, né? Agora mais um livro, né, que a gente vai ler mais um versículo, que é o último que fala, que é uma oração, né? Sobre esse discernimento, sobre julgar essas coisas, né, que tem passado e reter o que é bom. Em Salmos 119, de novo, que a gente já leu o Salmo, vamos voltar lá no Salmo 119, só que dessa vez é o versículo 29 até o 33. Vamos lá, Salmo 119, capítulo 119, do versículo 29 até o 33. Do 29 ao 33. Vamos lá pedir então. Salmo 119, a partir do 29. Desvia-me dos caminhos enganosos por tua graça. Ensina-me a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor. Não permitas que eu fique decepcionado. Corro pelo caminho que os teus mandamentos apontam, pois me deste maior entendimento.
Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e a eles obedecerei até o fim. Amém. Amém. Glórias a Deus. Uma oração. Amém, né? Uma oração, né? Para o Senhor desviar, né, do nosso caminho, né? Tudo aquilo que não é da vontade dele. Amém. Então, assim, quanto mais apegado à palavra de Deus, né? Quanto mais você orar, mais você conversar com Deus, mais longe você vai ficar desse caminho aí que quer te desviar, né? Daquele caminho que não é a vontade de Deus. Então, vamos aí julgar o caminho que a gente tem andado, né? Reter aquilo que é bom, desviar daquilo que é mal, né? Então vamos reter a nossa oração essa noite para percorrer o caminho do mandamento do Senhor. Amém. Né? Para a gente fazer a vontade dele e não a nossa. Amém. Ter discernimento, né? Tudo aquilo que é vontade de Deus e tudo que é a vontade do mundo, né? Que quer nos desviar, que quer tirar o nosso foco. Né? Então vamos fazer um check-up aí. Como que a gente tem julgado as coisas que são preferidas aí na nossa vida, o que a gente tem compartilhado, né? Tudo que a gente tem demonstrado aí, que a gente tem aprendido o que é bom, né, e praticado, né, que é a palavra do Senhor, ou a gente tem compartilhado outras palavras, né, aquilo que não é a vontade de Deus, né? Amém. Amém. Último ponto aqui do nosso check-up, né? Que esse, vou falar que é o mais importante, mas esse aqui é o check-up assim, que a gente tem que fazer diário, né? Não é só na célula, mas é um check-up assim, que não pode faltar na nossa vida, né? A gente que tem um compromisso com Deus. Eu acho que é assim, na minha opinião, né? E eu acho que vocês vão concordar também, que é o nosso testemunho. É fundamental. Testemunho, assim, é aquele que alguém vai olhar pra você e vai falar, não, essa pessoa, ela gosta das coisas certas, né? É tão legal quando alguém fala pra você, não, pergunta pro fulano, que o fulano não mente, né? É muito legal o testemunho que a gente dá de fazer o que é certo, né? E a mentira é muito triste, né? A gente sabe que o diabo que é o pai da mentira. Mas quando alguém fala, pergunta pra pessoa ali que ela não vai mentir. A pessoa é crente. Então ser crente, não vou falar que é um peso, mas é uma responsabilidade. O testemunho que você dá é aquele que vai falar se você é crente ou não. Porque falar que é crente é muito fácil, né? Falar que vai na igreja de fulano é fácil, mas eu quero ver o testemunho. Às vezes você nem fala que é crente, mas só o jeito de você agir, a pessoa sabe que você é diferente. É verdade. Então vamos fazer assim, o último ponto de hoje é o check-up do nosso testemunho. Amém. Né? No livro de Tessalonicenses que a gente tá lendo, né, pro nosso check-up essa noite, que é o último ponto que fala do versículo 22, né, para você que gosta de anotar, é o último ponto que a gente vai ler. E o versículo 22 fala assim, na minha tradução fala, abstende-vos de toda espécie do mal. Então o que a gente mais conhece é fugir da aparência do mal. Então você vê que é do mal, sai de perto. Que se você estiver ali naquela rodinha, né, dos escarnecedores, infelizmente você vai ser contaminado ou você vai ser julgado que você é igual. Né? Um dos maiores exemplos, eu li muito, né? Tem uma fase da minha vida que eu li muito sobre Êxodo, né? E li sobre a passagem de José na Bíblia. E tem um dos maiores exemplos que fala de fugir da aparência do mal, é quando José é confrontado pela esposa do comandante da guarda, né? Na verdade, do general da guarda. E ele é confrontado e ele foge. Ele é confrontado pelo pecado, ele é confrontado pela aparência do mal, porque aquilo era mal para a vida dele, e ele simplesmente foge. E ele não pensa duas vezes, ele não quer saber de que maneira que ele vai fugir, como que ele vai fugir, mas ele de imediato fala, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é mal, faz mal para minha vida. E perna para que te quer. Então, e foge da aparência assim do mal. Mesmo, né? É isso. Então, fazendo um check-up aí, como tem sido o nosso testemunho, né? Se alguém olhar para você, vai ver que você
é filho de Deus, tem um compromisso, né? Como diz na moda que o pessoal fala é que você é crente ou que você não é, não. Aquela pessoa não tem nada, não. Ela não segue nada. Ela não tem religião, né? Como o pessoal fala, é religião. Ou aquela pessoa vai na igreja e faz tudo aquilo ali. Aquela pessoa vai na igreja, mas olha o comportamento dela. E o que mais a gente vê hoje em dia é isso, né? A pessoa carrega a Bíblia e não tem um comportamento, né? Não tem um testemunho. Verdade. E o testemunho muitas vezes ele arrasta a multidão ou ele afasta a multidão, né? O testemunho é o que a gente tem que fazer esse check-up aí todos os dias. Vamos ler lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Mateus 5, versículo 13. Vou direto já. Mateus 5, 13 diz o seguinte: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, misericórdia, né? O que a gente vê aqui no final do versículo só serve para ser pisado, né? Aquele crente que fala que é crente, que não tem atitude de crente, infelizmente o pessoal tira sarro. Nossa, você é crente? A pessoa é pisada. Infelizmente a pessoa que fala de Deus e não faz a vontade de Deus, não faz o certo, ela é pisada. O pessoal tira sarro, né? E é muito triste isso, né? E a pessoa que não dá bom testemunho, ela é pisada, né? Ela é um sal que não tem sabor. Então, a palavra de Deus mesmo que fala, não sou eu que nem estou falando, mas é a palavra, não serve para nada, a não ser pisado pelos homens. É verdade. Então, né, é muito forte isso. Se a gente não tem testemunho, nós vamos passar vergonha. Então vamos analisar como tem sido aí o nosso comportamento, né? Como tem sido aí o nosso testemunho. E às vezes a gente vê, né, a situação que a pessoa fala: nossa, mas o fulano é crente? Eu nem sabia que ele era crente. Então, como que tem sido o comportamento? É para vergonha? É para a glória de Deus, né? Ou tem sido neutro, não falo nada? Como tem sido o nosso testemunho? Sim, verdade. Né? Vamos ler também no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15. É um pouquinho mais para frente. Filipenses 2, versículo 15, também já vou ler direto já, que estamos ultrapassando o limite aqui. Filipenses 2,15 diz assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Amém. Muito forte, né? Então a nossa vida, ela tem que ser diferente daqueles que não servem a Deus. Não pode ser igual. Pelo que fala que você não... Geração corrupta e perversa, né? Nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros. Como que... Não é fácil, né? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia, né? Mas nós somos filhos de Deus, nós temos um testemunho. O filho de Deus, ele é diferente. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. Falar, nossa, aquela pessoa lá... Não como diz na moda do mundo, né? Tem que sal, mas não ser sal grosso, né? Mas ser um sal que dá sabor, um sal que tempera, né? Que faz a diferença, né? Que dá um tempero, né? Que dá vida. Então nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros. Tem que estar sabor também. Amém. Amém. Bom, e o último versículo que a gente vai falar aqui à noite, né? Uma bênção esse estudo, né? A gente... Amém. Glórias a Deus por isso. Esse check-up aqui de Deus na nossa vida essa noite é no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 ao 11. 1 Coríntios 5, do versículo 9 ao 11. 1 Coríntios 5, vou começar já pelo 9. Diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais desse mundo,
nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. É forte, né? Esse versículo, ele fala daquelas pessoas que se dizem ser irmão. A gente tem que fazer o quê? Tem que se afastar delas, né? Então, se a gente é crente, né? Se a gente vê um irmão que fala que é crente, se ele não tem um comportamento de crente, a palavra fala que você não tem nem que se comunicar, porque a pessoa que fala que é crente, ela não tem um comportamento de crente, ela está sujando a imagem da igreja, né? A imagem de Cristo, né? Como que ela fala que ela é aquilo se ela não tem um comportamento daquilo que ela fala? É muito forte, né? A pessoa falar que é cristão e não ter um testemunho. Então, infelizmente, nós temos que nos afastar dessas pessoas que não têm um comportamento cristão. Não do mundo, não tem como a gente sair do mundo, é que nem fala aqui. Se a gente fosse se afastar, né, das pessoas, né, idólatras, né, roubadores, né, a gente ia ter que sair do mundo, porque a gente vê hoje em dia os nossos contatos, né, por onde a gente passa, a gente vê muita gente afastada de Deus, né, mas já está escancarado, ela já está mostrando que ela não está com Deus. Agora, aqueles que estão no nosso meio, que se dizem irmãos, né, maldizente, a pessoa beberrão, roubador, mas que está no meio da nossa igreja e falando que é irmão e não é, a gente tem que se afastar, porque de umas uma, ou você vai ficar igual, né, ou você vai ser falado igual, que a pessoa é da igreja, mas ela tem um comportamento que é diferente do que Deus fala, né? Então nós temos que ser um testemunho, né? Filho de Deus é diferente. É verdade. Filho de Deus, ele tem um comportamento diferente, né? Então não adianta a gente só falar e não fazer, como a gente viu essa noite, que a palavra ela é para ser praticada. Amém. Né? Esse check-up aqui é um chacoalhão, né? Na nossa vida, né? É uma avaliação, né? Pra gente ver essa noite aqui como que nós temos sido. Amém. Né? E mais alguma coisa? Não? Não, E tem uma coisa que, assim, a todo momento a palavra nos mostra e nos confronta que, assim, nós vivemos, nós fomos chamados para viver nesse mundo de uma forma, de um contraste. E o que é o contraste? O contraste é, de um lado tem uma coisa e de outro lado tem outra. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados não para parecer com aquela pessoa, mas para sermos realmente representantes de Cristo, né, aqui, para fazer essa diferença. Então, quando uma pessoa olhar, igual a gente sempre fala isso, quando uma pessoa olhar para você no serviço, quando uma pessoa olhar para você no trabalho, olhar para você na rua, precisa notar essa diferença em cada um de nós, né? Nós não podemos simplesmente, igual foi falado aqui, eu vou falar da palavra, tem gente que se torna até chato, de tanto querer empurrar a palavra de Deus goela abaixo, onde não tem a oportunidade para isso. Fala, de repente para de falar, vira as costas, e uma pessoa vai lá e aponta, fala, mas você viu o que ela faz? É terrível isso, terrível. Por isso que nós precisamos fazer a diferença, viver o contraste, quer dizer, o contrário daquilo que esse mundo mostra para cada um de nós. Amém? Amém. E é uma palavra assim que é pra gente estar avaliando mesmo qual é o nosso comportamento, né? Mas aí você fala, nossa, mas eu não sou nada disso, eu faço as coisas direitinho, né? Eu falo com Deus, eu tenho um comportamento. Amém, glória a Deus, mas nós temos que vigiar e todo dia fazer esse check-up pra gente continuar assim. Porque a mesma palavra fala, né? O diabo, ele anda ao redor, ele procurando alguém. E ele não vai pegar essa pessoa que já tá no mundo, que tá fazendo as coisas erradas. Ele vai vir atentar a nossa vida, ele vai vir que nem a serpente, vai atentar, né, a Eva e vai vir devagarinho. Na hora que a gente vê, a gente já caiu. Então,
Glória a Deus se a gente tem feito as coisas certas, né? Se nós temos escutado os nossos pastores, a palavra, se a gente não tem desprezado. Glória a Deus por isso, mas que a gente faça esse check-up e esteja vigiando, né? Dia a dia a gente esteja vendo o nosso comportamento para que nós possamos continuar sendo um testemunho, né? Para a gente não ser lançado fora, né? Como aquele sal que não tem sabor. Amém. Né? Mas que nós possamos fazer a diferença. Amém. Esse é o final do estudo, né, irmão? É o final. Queria só lembrar da mente também uma coisa. Se você ouviu essa palavra aqui e você se encaixou em tudo, falando, não, eu faço tudo isso, né? Eu observo a palavra, eu leio a palavra, eu sou atento à palavra, eu pratico a palavra. Se você faz tudo isso exatamente como está na Bíblia, glória a Deus pela sua vida. Aleluia. Agora eu queria frisar uma outra coisa, que é o seguinte também. Provavelmente você possa ter ouvido essa palavra e falado assim, mas eu não faço isso, ou eu não faço aquilo. E aí o check-up que eu fiz, infelizmente, não é muito bom. Eu vou lembrar uma coisa. O check-up, quando você vai no médico, né? Você vai no médico para fazer um check-up. E o médico, ele detecta algum problema naquilo que você tem. Qual que é a sua reação? Pelo menos na maioria das vezes. Você fala assim, tá bom, doutor, eu não tô bem nessa área, eu tô com um problema nisso, então eu preciso melhorar. E o médico vai ensinar, vai orientar, vai medicar você para que você melhore daquilo. Então, da mesma maneira, eu quero te orientar, quero te incentivar que, se você ouviu essa palavra e sentiu falta, sentiu deficiência em alguma dessas coisas, não é para se entregar. Não é para falar assim, mas eu já estou ruim mesmo, então deixa para lá. Não. É para você se sentir ainda mais motivado e recorrer a Deus, recorrer aos seus líderes, recorrer ao pastor, falar assim, olha, eu senti deficiência nessa área, mas eu preciso melhorar. O que eu devo fazer? Então procura o líder, procura o pastor, procura a pessoa que cobre a sua vida para falar assim, olha, aquela palavra eu detectei alguns problemas. Eu detectei no meu check-up, eu fiz o check-up e percebi que eu estou sendo deficiente em algumas coisas. E eu não quero mais ser deficiente. Quero sanar esses problemas. A palavra é para motivar você, não é para te desestimular. É para incentivar você. Está faltando alguma coisa? Percebeu algum erro? Vamos lá, bola para frente. Vamos fazer a vontade de Deus. Porque Deus, a vontade dele sempre é boa, perfeita e agradável para mim e para cada um de vocês. Amém? Amém? Glórias a Deus. Vamos encerrar, porque a gente já passou bastante do tempo aqui, né, amor? Vamos orar para fechar esse momento. Amém? Amém, Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, eu quero entregar esse momento a Ti, convicto, Senhor Jesus, que as pessoas que ouviram essa palavra tiveram entendimento. Dê o discernimento para essas pessoas, meu Pai, entenderem que essa palavra é para que nós possamos, cada um de nós, fazer o check-up e verificar se tem algo mal acontecendo nas nossas vidas, se tem algo ruim no nosso coração, no nosso testemunho, se nós temos sido falho em alguma dessas coisas, meu Pai, e se nós detectarmos alguma falha, que nós possamos recorrer a Ti, que nós possamos, meu Pai, buscar ajuda, meu Pai, e não simplesmente entregar, nos tornar pessoas mais suscetíveis ao mundo, mas que nós continuemos lutando, buscando a diferença na qual nós fomos chamados. Que nós possamos refletir a Tua face, que nós possamos cada vez mais ser parecidos com o sal e fazer a diferença na vida das pessoas, Senhor Jesus. Que nós possamos provar da Tua palavra e praticar essa Tua palavra, Senhor Jesus. Cada uma dessas pessoas que ouviu essa palavra, Senhor Jesus, que essa palavra realmente possa se tornar rema na vida dessas pessoas, que ela possa fazer diferença, que ela possa trazer frutos e que nós sejamos melhores a cada dia através dessa ministração. Tenha liberdade, meu Pai, de atuar na vida de cada uma dessas pessoas, na minha vida, na nossa vida, na vida de cada um de vocês, e que o Espírito Santo faça diferença na vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Tenhamos uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana de lutas, mas que nós possamos nos encontrar fiéis e firmes no domingo, lá na igreja. Amém? Amém. Domingo a gente se encontra lá, às 6 horas, em nome de Jesus, com esse check-up em ordem. Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Até lá. Até.